E por falar em obras, o centro de Bonfim Paulista será revitalizado. Essa é a proposta da Prefeitura para transformar a praça principal do distrito de Ribeirão numa área de convivência e incentivar o comércio. A Praça Barão do Rio Branco, no centro de Bonfim Paulista, ganhará uma cara nova. Pelo projeto inicial, vai se transformar num cartão postal e será muito atrativa, não só para os moradores, quanto para os visitantes. E essa é a intenção. Muito bom, maravilhoso. Para a gente andar, né? Para a gente caminhar, fazer a caminhadinha da gente, né? E porque tá muito sujo, né? Tem que cuidar um pouco, né? Tem que dar um jeito na... Cuidar do que é nosso, né? Eu moro aqui há 43 anos, então tem que ser cuidado. Na visão das famílias, hoje o centro do distrito de Ribeirão está muito abandonado. O canteiro central da rua Professor Felisberto Almada precisa de mais cuidado. As calçadas também, porque uma boa parte está danificada e isso é um risco de acidente para os pedestres. Na praça tem banco quebrado, o chão apresenta rachaduras e está todo desnivelado. Falta limpeza e jardinagem. Tem um dia aí limpar, 2 dias por semana, mas a gente nem limpa direito, passa por cima. Porque não tem jeito de limpar, né? Ele vem cedo, volta logo embora. Isso é muita coisa, né? Aí, ó, essa buraqueira aí, essas coiseiras aí. Pelo menos para uma pessoa para regar essas plantas, essas árvores, né? Para ficar tudo verdinho, tudo bonitinho, né? Dar uma limpadinha geral, será? Não tá bonito não, tá faltando organização. Tá bem abandonado nessa praça aqui. Esbarra e faz tudo, mas você pode ver aí que tá precisando de algo melhor, sim. Precisa de algo para poder trazer um benefício melhor para a população de Bonfim Paulista. Que seja algo viável para todos, né? Que é bom para um, que seja bom para todos. Que agora realmente venha a sair do papel e que venha a dar certo, né? A proposta da administração municipal é construir um calçadão para incentivar a movimentação no espaço com vista privilegiada para a praça. Também ampliar a calçada e criar vagas de estacionamento em 90 graus. E outra ideia é transformar a rua Professor Felisberto Almada em via de mão única. O comércio de Bonfim não está tendo estacionamento. E o pessoal muito chega ali para poder estacionar, para ir numa loja comprar. Não tem. Eu acho que tem que ter a praça, mas eu acho que eles deveriam favorecer os comerciantes de Bonfim. E Bonfim manda muito dinheiro para Ribeirão Preto, que está cheio de condomínio por aqui. Então, Bonfim Paulista precisa mais de atenção. A Raquel tem uma ótica tradicional em Bonfim Paulista e também espera mais vagas de estacionamento no centro para atender toda a demanda. Ela destaca ainda a importância do projeto contemplar mais acessibilidade na praça. Para nós, comerciantes, seria muito importante essa questão da acessibilidade ser 100% funcional, até porque a cidade de Bonfim Paulista ela tem um público muito mais velho, né? Assim, um pessoal mais de idade, um pessoal que não tem tanta autonomia de carro, enfim, vem muito a pé. Então a gente vê que pela praça é totalmente degradada, não tem acessibilidade, não tem rampa, escada totalmente destruída, não tem nem corrimão. Outra preocupação é o tempo estimado da obra. Os comerciantes temem atrasos que possam prejudicar a economia local. Eles esperam que a revitalização siga um cronograma para não prejudicar as vendas. A gente viu claramente que o centro de Ribeirão Preto durou quase 5 anos, se não 5 anos de obra. E a gente viu claramente que prejudicou muitos comerciantes ali naquele entorno. Então, para nós seria totalmente inviável uma obra tão longa aqui para Bonfim Paulista. Por isso, este advogado ressalta a necessidade da fiscalização durante a execução dos trabalhos, assim como ficar de olho na licitação e o que vai constar no contrato, principalmente sobre mão de obra e os custos dos materiais. Então, este planejamento, nesta fase preliminar da licitação pública, é importante que esteja atento a toda a variação de preço dessas mão de obra e produtos de infraestrutura, a fim de que não venha a ocorrer problemas na execução, o que geralmente são os grandes detalhes que atrasam tantas obras públicas de mobilidade urbana. E é bom a gente pensar na necessidade da fiscalização para acompanhar tudo isso, né? Sem dúvida, o município deve despender uma fiscalização específica, porque é um contrato que a população há muito tempo espera, em que nenhuma interrupção será bem-vinda
E afora esses funcionários específicos que devem fiscalizar a execução dessa obra pública, há por parte também da empresa vencedora da licitação que preste contas, inclusive a manutenção a cada passo dessa execução. Mas quem fiscaliza o fiscalizador, de fato, é sempre a sociedade. Gislene Lopes, de Bonfim Paulista, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que o plano de revitalização do centro de Bonfim Paulista propõe intervenções em etapas, sendo a primeira delas a revitalização da praça. Destacou que ainda não é possível indicar um prazo para início ou conclusão do cronograma, porque a proposta ainda está em fase de elaboração. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo Denis William Esteves, arquiteto urbanista. Como nós vimos na reportagem, os comerciantes temem atrasos na obra que possam prejudicar as vendas. Como deve ser, então, um cronograma para não causar prejuízos aos empresários? Boa tarde, Denis. Boa tarde. Então, esse cronograma ele tem que, primeiro de tudo, ser aberto, né? Os comerciantes precisam ter a noção exata do cronograma definido junto à empresa que vai realizar esse serviço, as datas onde cada etapa da obra será iniciada e concluída, e a Prefeitura precisa fazer um acompanhamento junto à empresa e servir como uma ponte junto à população e os comerciantes de Bonfim Paulista, para que qualquer eventual atraso, qualquer problema, qualquer necessidade de reajuste desse cronograma seja comunicado de forma imediata aos interessados e todos tenham ciência do que realmente está acontecendo e possam prever eventuais prejuízos por uma prorrogação de prazos, uma paralisação temporária dos serviços, enfim. Qualquer alteração do cronograma precisa ser imediatamente comunicado a esse pessoal para que se possa, então, tomar as medidas necessárias e minimizar ao máximo os prejuízos. Além da revitalização da praça, tem proposta de construir um calçadão ali na área central. É interessante? Sim, em termos de urbanismo é interessante, porque o distrito de Bonfim Paulista, ele vem de um planejamento urbano do final do século XIX e nunca houve uma modificação ou adequação, né? Com o tempo aí, principalmente agora com a chegada dos condomínios e o aumento populacional, o que nós temos é um distrito que não tem áreas públicas de lazer, espaços para caminhadas, atividades a céu aberto. Então isso precisa ser adequado e a instalação de um calçadão pode ser benéfico tanto para essa demanda da população local, como também pode ser interessante para o comércio, uma vez que o entorno da praça hoje é quase que exclusivamente comercial. E o que deve ser pensado para esse calçadão? Para interagir com a praça, favorecer o comércio, atender o público, lembrando que ali passa também uma rodovia, né? Exato, essa rodovia é um dos problemas que precisam ser melhor estudados junto ao poder público, né? Inicialmente era uma rota de passagem, na verdade a praça era uma estação ferroviária, ali estavam os trilhos da ferrovia e com o tempo, com as mudanças, o distrito se desenvolveu ao redor dessa rota e ela é até hoje utilizada como acesso da rodovia. Então precisa ser estudado a possibilidade de um contorno ou um estudo melhor para que esse trânsito da rodovia, que tende a ser um pouco mais acentuado, não crie conflitos com a malha urbana e com o dispositivo urbano interno do distrito. Então é preciso pensar, como foi dito na matéria, em acessibilidade, mas também na fluidez do trânsito. Denis, os comerciantes também pedem mais vagas de estacionamento para atender a demanda de clientes que chegam de fora, inclusive. Vagas em 90 graus são uma saída para caber mais veículos ali? Sim, ela permite uma capacidade maior de veículos. O que precisa ser estudado na implantação dessas vagas em 90 graus é o espaço restante da via, né? Ela não pode estrangular a via pública. Uma vez que os veículos estão em 90 graus, a faixa de estacionamento precisa ser um pouco mais larga. Então é preciso ter esse equilíbrio. Se houver o estreitamento da via, é preciso compensar isso de alguma forma, ou aumentando o espaço de via para permitir essas vagas, ou reposicionando as calçadas. E hoje o centro de Bonfim está com aparência de abandono, canteiros e jardins descuidados, calçadas danificadas e outros problemas. O distrito merece mesmo mais atenção do poder público, não é?
Sim, afinal de contas, é uma parte da nossa cidade, é um núcleo urbano, paga IPTU como todos os outros bairros de Ribeirão e precisa, sim, de uma atenção maior do poder público, tanto com a sua infraestrutura, como com o seu desenvolvimento, opções de lazer, opções de turismo. Isso tudo precisa ser levado em conta na hora de planejar esses investimentos. Investimentos que devem ser aí um longo prazo, né? Mas que devem para gerar melhorias, né? Com certeza. Exato, né? O ideal de todo planejamento é que seja feito para o futuro, um planejamento de longo prazo. Mas tudo isso começa com ações imediatas. E essa revitalização da praça, a implantação do calçadão, já é um indício de um planejamento um pouco maior. Esperamos que seja muito bem elaborado, já que a proposta ainda está em fase final de elaboração, e que seja executado com um critério técnico. Muito obrigada, Denis, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço.